Josué capítulo 21, versículos 43 a 45. A palavra de Deus nos diz assim: dessa maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vamos orar, vamos pedir ajuda do Senhor nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, que alegria poder ouvir a leitura solene da Tua Palavra. Não a lemos como a lemos em qualquer outro momento da nossa semana, mas a lemos de modo especial, no momento em que o Senhor vem ao encontro do seu povo, para se reunir com o seu povo, para receber a congregação do seu povo e dirigir as suas palavras ao coração do seu povo. Que momento especial, Senhor. Suplicamos ao Senhor a sua bênção por meio da leitura da tua palavra e também agora por meio da exposição dela. Abençoa o teu servo que vai ministrar essa palavra e abençoa o teu povo aqui congregado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então voltem para o capítulo 13 do livro de Josué. Então lembrando, nós já ouvimos uma pregação nos primeiros 13 versículos que falou sobre as terras ainda a serem conquistadas. Falamos isso na última pregação. Então agora desde o versículo 14 até o final do versículo 21, o texto segue narrando a distribuição da terra prometida a Israel entre as tribos de Israel. No versículo 14, nós lemos que a tribo de Levi não recebeu um território próprio como herança no meio de Israel, e isso porque o próprio texto do versículo 14 diz que as ofertas do Senhor eram a porção de Levi, e o versículo 33 diz que o Senhor mesmo era a herança de Levi. Então, a tribo de Levi não herdou território. Em compensação, a tribo de José vai herdar duas vezes, em compensação a tribo de Levi, porque a tribo de José era a maior dentre todas as tribos de Israel. Então os dois filhos de José, Efraim e Manassés, acabam herdando a porção do seu pai e também a porção que caberia a Levi. No capítulo 21 nós voltaremos a mencionar os levitas. O texto do capítulo 14 segue narrando então a distribuição da terra por sorte, e o capítulo 13 e parte desse capítulo 14 está narrando o que Moisés já havia feito. E Moisés já havia distribuído a terra fora de Canaã, antes da travessia do Jordão, toda aquela faixa de terra à margem do Jordão, antes de entrar em Canaã. Moisés já havia distribuído essa terra entre as tribos de Gade, de Ruben e a metade da tribo de Manassés, um dos filhos de José, que era a maior tribo em Israel. Ainda no capítulo 14 há uma menção especial a Caleb, porque os irmãos sabem quem é Caleb. Caleb é o remanescente da antiga geração que foi destruída no deserto, não teve o privilégio de entrar em Canaã. Mas Caleb foi um dos remanescentes junto com Josué. Lembra dos 12 espias que foi enviado a Canaã? Entre os 12 espias estavam Josué e Caleb, os únicos dois sobreviventes. Por isso o texto faz questão de registrar a porção de terra que Caleb recebe como herança na cidade de Hebron, nas terras de Judá. E o restante das 9 tribos, a partir do capítulo 15, então começa uma narrativa descrevendo os limites
de cada tribo, das 9 tribos e metade da tribo de Manassés, que a metade já havia recebido do lado anterior ao Jordão e a outra metade recebe aqui dentro. Então, os capítulos seguintes estão narrando os limites de terra que cada uma dessas tribos recebeu em Israel. Então, cada tribo, de acordo com o número de habitantes, conforme o censo registrado em números, ele então recebe uma porção de terra equivalente à sua capacidade. Então, isso a gente pode ver até o capítulo 19, é uma narrativa do registro dos limites da terra dado a cada uma dessas tribos de Israel. No capítulo 20, nós temos o registro das cidades de refúgio. Essas cidades de refúgio tinham um papel importante em Israel, porque se alguém em Israel houvesse matado alguém por acidente, para não ser morto, eles tinham que fugir da sua propriedade, da sua terra, da sua herança, deixar a sua herança para trás e se abrigar nas cidades de refúgio, até que o sumo sacerdote do seu tempo tivesse morrido, ele então poderia retornar à sua possessão. Então, a cidade de refúgio era uma garantia para aqueles que temporariamente perderam o direito à posse de viver na terra que ele recebeu como a sua possessão, por causa disso, e então eles se abrigavam nas cidades de refúgio. O assassino que havia cometido o crime com intenção, esse perdia o direito à sua possessão, porque eles eram mortos, eram punidos com a pena capital e, portanto, eles não tinham direito a continuar vivendo na terra da promessa. Mas aqueles que haviam cometido um assassinato acidentalmente ou em legítima defesa, eles então tinham a oportunidade de escapar do vingador de sangue, correndo para a cidade de refúgio. Quando eu vou voltar na próxima semana para pregar especificamente esse capítulo 20, a gente vai poder explicar melhor sobre isso. E o capítulo 21 encerra essa sessão com a descrição das cidades levitas. Por quê? Os levitas, a tribo de Levi não recebeu um território em Israel, mas ao invés disso, ele foi espalhado por toda a nação de Israel, porque cabia aos levitas o serviço sagrado. Então, por estar ligado ao serviço sagrado, eles precisavam estar presentes em todo o território de Israel e não apenas no seu território. Então, eles não recebem o território, mas cada tribo de Israel teve de dedicar algumas cidades para que os levitas pudessem habitar nelas. E assim, os levitas se espalharam por toda Canaã em 48 cidades, tanto dentro de Canaã como do lado de fora de Canaã, onde estavam as 2 tribos e meia. Então, essa longa narrativa, desde o versículo 14 do capítulo 3 até o final do capítulo 21, fala sobre a promessa de Deus cumprida em Israel por meio da doação da terra que ele havia prometido. Então, eu não vou pregar, como eu disse, sobre cada uma da posse da terra de cada tribo, mas eu quero falar um pouco mais sobre o significado geral dessa distribuição da terra entre as tribos de Israel. Então, vamos compreender um pouco mais sobre isso, porque essa mensagem pode ser aplicada a cada uma das tribos de Israel que herdou o território em Canaã. Então, a resposta à pergunta por que nós estamos lendo sobre Deus estar agora designando o território para cada um, se Israel não conseguiu ocupar toda a terra de Canaã ainda, porque Deus está fazendo isso nesse momento. Então, o final do versículo 21, os versículos 43 a 45, nos dá a resposta. Vamos ler novamente aqui os versículos 43 a 45. Eu quero que você conte na sua mente quantas vezes a palavra todo ou tudo aparece aqui nesses versículos. Versículo 43 a 45. Desta maneira,
deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor lhes falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. 6 vezes nós estamos lendo desse relato que funciona como um resumo da narrativa da distribuição da terra de Canaã às tribos de Israel. 6 vezes o Senhor afirmando: tudo que foi prometido se cumpriu. Então, em resumo, Deus é fiel à sua promessa. Ele deu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, distribuindo a terra com os descendentes de Jacó, de Israel, e ele deu descanso a Israel dos seus inimigos, eliminando, expulsando, destruindo todos os inimigos que vieram ao encontro de Israel. Já no capítulo 11, no versículo 23, você vê a antecipação do cumprimento dessa promessa. Josué 11, 23, nós naquele momento da pregação do capítulo 11 já mencionamos isso. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Então, posse da terra e repousar dos inimigos. No capítulo 23, versículo 14, nós também lemos: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. Ou seja, José está dizendo: eu estou prestes a morrer. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Então, o relato que nós temos até aqui dá conta de que Deus está cumprindo na vida do seu povo pactual, Israel, todas as promessas que ele havia feito a Abraão, nosso pai na fé, e também repetido aos patriarcas e aos filhos de Israel. Então, é muito claro a Escritura sobre a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa aos filhos de Israel. Nada ficou sem cumprimento, nada caiu por terra sem de fato ser concretizado. Apesar disso, nós também lemos e percebemos isso em pregações anteriores, que Israel não conseguiu expulsar todos os povos da terra. Veja, por exemplo, voltando ao capítulo 15, na distribuição das terras às tribos, no final do capítulo 15, versículo 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até os dias de hoje. Os dias de hoje é o dia em que o livro foi escrito, mas a gente vai descobrir que até a época de Davi eles ainda persistiam lá, e somente Davi de fato conseguiu expulsar os jebuseus de Jerusalém e transformar Jerusalém na cidade do grande rei. Outra passagem que mostra isso é 16, o versículo 10. Efraim: não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, assim habitaram eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados. Além de não ter conseguido expulsar todos os cananeus, como Deus havia ordenado, eles também não conseguiram
ocupar toda a terra de Canaã. Isso nós vimos particularmente na pregação passada, capítulo 13, os 13 primeiros versículos. Mas o versículo 1 já nos diz: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para si possuir. Como explicar isso? De um lado, nós estamos lendo, Deus cumpriu todas as promessas. Nada ficou sem cumprimento, nada caiu por terra. Do outro lado, estamos vendo, muitos povos ainda estavam na terra. Ainda havia muita terra para ser conquistada. Como combinar isso? Será que isso significa que a promessa de Deus falhou, ou que há contradição nos relatos bíblicos? Porque aqueles que são inimigos da palavra de Deus vão usar esses argumentos. Vamos dizer, está vendo que Deus não cumpriu de fato a sua promessa? E está vendo que a Bíblia tem contradição entre si? Eles sempre estão apontando essas situações que servem somente para a condenação deles. Para os filhos de Deus, porém, serve de grande conforto e segurança de que Deus não falhou em suas promessas, nem há erro algum nos relatos da palavra de Deus. Então vamos nos recordar algumas coisas ao longo das pregações anteriores. Desde do capítulo 1, na pregação do capítulo 1, nós lemos que Deus chamou Josué para liderar as batalhas de Israel. Então, todo esse período aqui é o período de Josué. Então, até o fim da vida de Josué, o que Deus tinha feito até aquele momento. Quando Deus chamou Josué para Josué liderar as guerras de conquista, Deus prometeu a Josué que sempre estaria com ele. Versículo 9 do capítulo 1. Deus disse: o Senhor será contigo. Então somente ser forte e corajoso. E assim foi, como Deus havia prometido a Josué, assim aconteceu. Nós lemos várias vezes, em várias pregações, que Israel nunca estava lutando sozinho na batalha. Deus sempre estava lá no meio de Israel, lutando com Israel, e em alguns momentos nós até lemos relatos onde Deus diretamente está atuando, como no capítulo 10, naquela batalha em defesa dos gibeonitas, quando nós lemos no versículo 11 que o próprio Deus fez chover uma chuva de pedra dos céus sobre o exército aliado contra Gibeão. E nos versículos 13 a 14, nós lemos que Deus fez o sol parar, para que o seu povo pudesse derrotar os seus inimigos. Então, desde o começo, capítulo 1 até agora, capítulo 21, não houve batalha que Israel tivesse travado sem a presença de Deus, e não houve batalha que Israel tivesse travado na qual ele tivesse sido derrotado. O único relato que nós lemos, especial nesse ponto, é aquele relato da batalha contra Ai, porque na primeira investida contra Ai, os soldados de Israel fugiram e um bocado foi morto. Mas logo em seguida, depois de reparar do pecado que Acã tinha causado, porque então aquela vergonha de Israel foi um castigo por causa da infidelidade de Israel, logo em seguida, no capítulo 8, Ai é destruída e sobre Ai é aplicada aquele tipo de punição onde nada era poupado na cidade, era o herem, aquela punição completa sobre a cidade. Então, para Josué e para todo o povo ali, não restava a mínima dúvida de que Deus havia cumprido tudo o que tinha prometido a eles, como nós já lemos no capítulo 13, versículo 14. Quando o Senhor fala que Deus, todas as boas palavras que Deus havia falado a Israel se cumpriram. Porém, Josué estava velho e não podia continuar essa guerra de conquista. Josué mesmo não podia fazer isso.
Então, a continuação dessa guerra de conquista ficaria a cargo de cada tribo que, dentro dos seus limites, deveriam continuar essa guerra e, assim, eliminar os cananeus que ainda restassem ali e ocupar toda a terra, todo o território que lhe pertencesse como uma das tribos de Israel. De modo, então, que a distribuição da terra funcionou como um testemunho definitivo de que Deus já havia dado a terra a cada uma das tribos de Israel. O fato é que Deus já deu. Agora, vocês ainda não ocuparam a terra que Deus lhe deu. Vocês ainda não destruíram todos os inimigos que estão na terra, conforme Deus havia ordenado, mas Deus já entregou a terra em suas mãos. Então, esse restante da terra que faltava para ser ocupada e os inimigos que faltavam para ser eliminados, deveria ser continuada essa conquista pelas tribos da mesma maneira que havia acontecido até agora com Israel. Então, cada tribo precisava manter aquela mesma confiança de Josué, de que, olha, não importa o tamanho do inimigo, o que nós sabemos é que Deus está no nosso meio, pelejará nossas batalhas conosco e nenhuma nação pode resistir a nós. Essa era a confiança que cada tribo de Israel deveria manter diante do Senhor, para que eles pudessem ocupar aquilo que já era deles, Deus já havia dado. Os israelitas tinham essa promessa de que Deus já havia dado e que Deus estaria com ele para eliminar todos os habitantes de Canaã. Então, desse ponto de vista, a promessa já está cumprida. Deus foi fiel, não deixou de fazer nada, conforme tudo que havia prometido. Mas o próprio povo deveria continuar e completar a posse da terra, confiados na promessa que Deus havia feito. Se Deus nos promete algo, então nós temos que abraçar aquilo com fé, com certeza de que nós já temos o que Deus prometeu. O que nós nunca podemos ter é uma certeza de que estamos abraçando aquilo que Deus não nos prometeu. Isso é outra coisa que não o Evangelho de Jesus Cristo. Então, resumindo esse texto, Deus foi fiel a Abraão e a Israel. O Senhor cumpriu fielmente a sua promessa, dando a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, que precisavam agora continuar confiando nessa promessa, até que pudesse alcançar a plena posse da terra de Canaã. Agora, pensando sobre nós como igreja de Jesus Cristo, herdeiros da promessa de Abraão e povo de Deus espalhado pelo mundo, nós também temos a mesma promessa que Deus fez ao povo de Israel no Antigo Testamento. Nós também fomos salvos dos nossos inimigos e colocados em um lugar seguro. Assim como Israel, Deus garantiu que Israel entrasse em Canaã, e Deus venceu os seus inimigos e aterrorizou todos os habitantes de Canaã, de modo que não havia nenhuma nação de Canaã que ousasse mais sair ao encontro de Israel. Por isso nós estamos lendo cada vez de novo que Israel descansou, como aqui no versículo 44 desse capítulo 21. O Senhor lhe deu repouso em redor. Por que Deus deu repouso em redor de Israel? Porque não havia inimigo que ousasse sair para afrontar Israel. E assim Israel habitou seguro, ainda que ele não havia eliminado todos os inimigos de dentro do território de Canaã. Deus colocou terror no coração de todos os seus inimigos, de modo que Israel não temia a nenhum, não precisava temer a nenhum dos seus inimigos. Também nós fomos salvos dos nossos inimigos e colocados em um lugar seguro.
Nós fomos salvos dos nossos pecados e colocados em Jesus Cristo, o nosso repouso seguro. O Senhor Jesus Cristo, Ele também nos prometeu que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, em Mateus 28, versículo 20, como Ele próprio prometeu ao seu povo. Assim como Deus havia prometido a Israel, continuem com a conquista, porque eu estarei com vocês e darei vitória em todas as suas guerras, todas as suas lutas. Nosso Salvador também nos prometeu que nas nossas lutas que ainda nos restam nessa vida, Ele estará sempre conosco e nos dará vitória diante de todos os nossos inimigos. Então, assim como Deus prometeu a Israel que estaria com ele, se Israel fosse fiel ao Senhor e sem medo dos inimigos avançassem para cima dos inimigos, Ele ia destruir um por um, sem o mínimo trabalho, como já havia acontecido. Israel nunca teve trabalho para vencer os seus inimigos. A cada batalha Deus estava no meio de Israel, cooperando com Israel, criando pavor no coração dos inimigos e até agindo diretamente às vezes os inimigos, de modo que não houve obstáculo para Israel em nenhuma batalha, exceto naquela situação de Ai, e aquilo aconteceu por causa do pecado de Israel, por meio daquela afronta e desobediência de Acã em ter pego dos utensílios que Deus havia proibido. Assim também nós, se em nossas batalhas diárias para avançar com o reino de Deus até o dia final, se nós fizermos isso na confiança do Senhor, venceremos todos os nossos inimigos. Mas quais são os nossos inimigos? Já temos falado também isso em pregações anteriores. Nós não temos que olhar para pessoas como os nossos inimigos, porque no Antigo Testamento o mal estava personificado nas nações pecaminosas de Canaã, as quais Deus já havia decidido eliminá-las. Por causa disso, Israel era a espada na mão de Deus para eliminar todas as nações pagãs de Canaã, e assim eliminar o mal de Canaã. Porém, nós não somos chamados a lutar com uma espada na mão para destruir dos pecadores, mas nós somos chamados a batalhar com a palavra de Deus e com a oração, para vencer o mal com a palavra e a oração, mas salvar os pecadores que estão vencidos pelo mal. Essa é a nossa batalha até o dia final. A nossa batalha é lutar contra o mal. Mas esse mal não está apenas nas pessoas lá fora, como se nós estivéssemos apenas a olhar para elas. Mas esse mal ainda persiste em nós mesmos. Nós continuamos pecadores. O Senhor Jesus já nos garantiu por sua obra na cruz que esses inimigos não podem nos vencer. Assim como Deus falou com Israel naquele momento: avancem, não tenham medo, porque eles não poderão fazer mal algum a vocês. Porque Deus prometeu que Israel seria vitorioso em todas as batalhas. Também nós não precisamos ter medo do pecado que ainda persiste lutando em nós. A presença incômoda do pecado é uma resistência de um exército que já está vencido. Talvez seja familiar para a grande maioria de vocês um fato muito conhecido na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas aliadas estavam se aproximando cada vez mais de Berlim, o grande baluarte da ocupação na Segunda Guerra Mundial, ocupação holandesa. E em várias regiões ocupadas pelos alemães, cidade após cidade, o exército alemão foi vencido pelos exércitos aliados, de modo que então a força da ocupação deles foi perdida. Apesar disso, você podia ver em vários lugares na Europa focos de resistência, porque o exército
que havia perdido o governo de determinado local. Eles não aceitavam o fato que eles tinham perdido o governo dali, eles continuavam resistindo, atacando, tentando retomar o que eles nunca mais retomariam. Assim também é o diabo para conosco. O diabo, ele continua nessa batalha constante conosco, mas nós já sabemos, irmãos. É uma batalha que ele, não, no final, nós já conhecemos o final. Nós já conhecemos o que Deus prometeu sobre essa batalha, de que Ele estará conosco até o fim, e Ele vencerá todas as nossas batalhas. Não precisamos ter medo. Apesar do foco de resistência dos males dentro de nós, dos nossos inimigos, lutando, militando contra nós, apesar disso, nós temos a promessa de Deus, de que Ele estará conosco em todas as batalhas, e nós venceremos com Ele todos os nossos inimigos. Essa é a promessa de Deus. Então, quando nós estamos enfrentando as lutas contra o nosso próprio mal, contra o mundo, contra o diabo, muitas vezes nós sofremos e reagimos como se eu estou derrotado, eu não vou continuar avançando porque eu não vou conseguir. O livro de Juízes é uma continuação ao livro de Josué. O livro de Juízes vai responder a seguinte pergunta: aquilo que Deus está prometendo agora, no livro de Josué, as vitórias que Deus deu, a promessa de que Israel vai continuar ocupando a terra e vencendo todos os inimigos, Israel vai fazer isso? Essa pergunta é respondida no livro de Juízes, e a resposta é não. Cada vez de novo, Israel está dizendo: eu não posso enfrentar aquele inimigo. Então você vai poder ver em Juízes que o povo de Israel está dizendo: eu não confio que Deus está comigo. Ele acha que é ele quem tem que lutar contra os seus inimigos, e não que Deus está com ele para pelejar as suas batalhas. Essa mesma atitude é a atitude que nós temos às vezes. Quando nós enfrentamos os nossos desafios diários, e eles são múltiplos, não se repete do mesmo jeito em cada um de nós, cada um sofre os seus próprios pecados, as suas próprias tribulações, as consequências de seus erros no passado. Não escapamos de enfrentar os nossos problemas e tribulações diárias. Mas às vezes, quando nós estamos enfrentando esses problemas, nós começamos a julgar como se fosse uma batalha nossa. E como se a gente está olhando para nós e vendo tanta fraqueza, tanta dificuldade, e a gente reage como se a gente não vai conseguir. Naquele momento nós estamos mostrando a mesma fraqueza e a mesma falta de confiança que o povo de Israel vai demonstrar na continuação dessa história. E por causa disso, não por causa da promessa de Deus, porque não falha, Deus prometeu que estará conosco para pelejar as nossas batalhas. Mas Ele não disse fique, Ele disse vá. E nós precisamos sair para a batalha e enfrentar as nossas batalhas, para vencê-las em nome do Senhor. E só assim o reino de Cristo vai se estender, conforme o próprio Salvador Jesus anunciou. Então, quando você estiver no meio das suas lutas, contra os seus próprios pecados, desafios diversos, parece que com os outros tudo é assim, mas comigo é diferente, porque parece que a nossa batalha sempre é maior do que a dos outros, né? A nossa doença é pior do que a dos outros, a nossa aflição é maior do que a dos outros, a minha tribulação é maior do que a dos outros, como se o diabo ele aliviasse a barra de algum de nós, hein? Ele não alivia, não. Ele ataca com todas as suas forças. E quanto mais, veja, quando Israel estava avançando, confiado no Senhor, o que estava causando nos inimigos de Israel? Terror. Não tinha quem se levantasse para afrontar Israel. Cada passo que Israel dava era mais terror nas nações diante dele.
Mas quando Israel começa a mostrar fraqueza e medo, e não avança para destruir e vencer a batalha, sabe o que vai acontecer? Os inimigos vão ficar cada vez mais ousados em dar o passo à frente que Israel não deu, e se aproximar cada vez mais de Israel, e ao ponto de resistir Israel de tal maneira que Israel de fato não consegue eliminá-los da sua terra. Exatamente como acontece conosco. Nós estamos em uma luta nesse mundo. A Bíblia nunca ensinou que nós vivemos nesse mundo sem batalha. A nossa vida é uma vida de luta. Nós fomos chamados a lutar. Paulo disse: ninguém que milita se embaraça com as coisas desse mundo. Quem foi chamado para ser soldado nessa guerra deve batalhar em favor do grande general. É o nosso chamado. Porém, a nossa atitude, às vezes, é aquela atitude de, ao invés de continuar nessa batalha confiado, Deus vai me dar, eu vou fazer, eu vou enfrentar, porque eu vou vencer em nome do Senhor. Essa batalha é do Senhor. Tomamos a atitude de covardemente achar que não vamos vencer, porque quando nós dizemos isso naquele momento, já estamos indicando, eu não acredito que Deus está aqui lutando comigo, eu estou sozinho, e sozinho ele pensa, estou perdido. E não dá aquele passo a mais na direção dos inimigos para vencê-los. E como consequência disso, o que a gente percebe? Muitas vezes, nas nossas lutas, quando nós não estamos avançando na batalha, é que cada vez mais o inimigo parece que está se agigantando, está crescendo, está ficando mais forte, os desafios estão se tornando maiores. E a gente acaba permitindo que os nossos pecados convivam conosco em nossa vida de relacionamento pactual conosco. Assim como Israel, por causa da sua covardia, da sua falta de confiança, vai permitir que as nações de Canaã continuem no meio delas, desfrutando junto com ela das bênçãos pactuais que só cabiam ao povo de Deus. Não deve haver lugar em nossas vidas para que os nossos pecados compartilhem conosco das bênçãos que Deus reservou só para nós. Não é possível isso. Nós temos que diariamente lutar contra os nossos pecados. Nós fomos chamados a lutar. Devemos fazer isso, enfrentar essa luta na confiança do Senhor. Nós não devemos olhar para o mal que há em nós e admitir que Ele continue conosco, comungando conosco das bênçãos que Deus preparou somente para o povo santo, o povo que vai herdar os céus. Não desistam das suas lutas, não. Elas podem ser muitas, duras, mas nunca esqueçam que essa não é a sua batalha, essa batalha é do Senhor, e Ele prometeu que Ele já venceu a primeira parte dessa batalha, e Ele vai vencer até o final, para eliminar completamente o pecado, todos os nossos inimigos desse mundo, e assim estabelecer um reino, onde o pecado não mais existirá, nem pecadores, mas somente homens e mulheres que foram santificados pelo Salvador Jesus Cristo. Os vencedores, como Apocalipse fala, os vencedores darei que comam da sua porção na árvore da vida. Lutem e vençam na força do Senhor. Amém.